Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Tcharam, 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 tcharam. Uma linda quinta-feira, 19 de junho de 2025. É isso mesmo. Corpus Christi é o feriado de hoje e está entrando no ar mais uma edição do seu Mulher Brasileira. Com música, informação, entrevista no seu jeito, no seu tempo, com a sua voz. Em 1400 AM. Não ligue já não. Ligue na Jão, porque a nossa Sheila também está acomodada em sua casa, mas estamos aqui ao vivo. Hoje a participação é pelo WhatsApp 21 984867633. Não estamos ao vivo, estamos na gravação, isso mesmo. E prepare a sua lista de pedido musical para aquele quadro maravilhoso que é o Peça Sua Música. Você pensa na trilha sonora, nas músicas que fazem parte da sua trilha sonora e manda para cá pelo WhatsApp 21 984867633 e ela vai fazer parte da trilha sonora do nosso programa, tá bom? Daqui a pouquinho chega o quadro Palavra Amiga, muito bom quando você faz parte desse quadro e a sua palavra se encaixa no coração das pessoas, levando uma positividade, uma alegria, enfim, paz também. Nádia do Couto Vale vem em seguida brilhando no quadro Pelos Caminhos de Educação. E a Agenda Cultural vem com Tuani Tavares fazendo dicas legais para esse feriado. Na entrevista de hoje vamos conversar com a doutora Márcia Umbelino. Ela é geriatra ortomolecular e vai falar sobre a importância dos hormônios. Então você vai saber com ela a importância que os hormônios têm, por que eles fazem diferença no seu dia a dia. E se você ainda não tem o aplicativo, vai até a loja do seu celular, Play Store ou App Store. Baixe agora o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial para ver, ouvir, curtir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da nossa programação, se inscrever no clube, colocar a sua voz no clube e ainda por cima dar a sua opinião sobre por que você gosta da Rádio Rio de Janeiro e mais, o que você quer ouvir na Mulher Brasileira, que vai ter um horário ampliado, vai ser maravilhoso, mais ainda do que já é. Então já estamos no ar com mais uma edição bonita e festiva do Mulher Brasileira. Vamos juntos nesse feriado até 9h55, excelente dia, excelente manhã para você. Vamos juntos! Trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Uma palavra amiga. Hoje é um feriado de Corpus Christi e Palavra Amiga tem tudo a ver com esse feriado. Celebrado principalmente por católicos, é uma data que convida todos nós a uma reflexão espiritual profunda. Talvez alguém diga assim, mas eu sou espírita, não sou católica. O que eu tenho a ver com essa data? Olha só, independentemente de religião ou crença, essa data existe no calendário e ela é respeitada nesse calendário. Então, todas as pessoas hoje estão num feriado, tá? Mas não é apenas um dia de descanso no calendário. Independentemente do que você acredita ou não, é um dia que nos chama a reconhecer o valor da fé, Corpus Christi, da partilha e da presença divina no nosso dia a dia. Ainda que o Espiritismo não celebre rituais sacramentais como a Eucaristia, por exemplo, a doutrina valoriza profundamente a vivência prática do amor, da caridade e do autoconhecimento, que são os princípios ensinados por Jesus, que é o guia e modelo da humanidade segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. De acordo. Então, assim sendo, aproveite esse dia, pode até descansar, claro, pode passear inclusive, encontrar os amigos, as amigas, mas em algum momento do dia, faça uma reflexão, você com você mesmo. Isso. Aí talvez você diga assim, Vânia, não acredita em nada, tudo bem. Mas no momento em que você contempla a natureza, no momento em que você passeia, vai a uma praia, vai almoçar com os amigos,
vai, sei lá, ficar com a família, descansar mesmo, você vai perceber em algum momento a presença divina na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, no falar com as pessoas, num almoço feito com carinho por você ou pela sua família. Entendeu? Então hoje, em algum momento do dia, reserve um espacinho dentro de seu coração e vá lá refletir. Algo que seja bom para você, agradeça, enfim. Por conta disso, trazemos Carlinhos Conceição, Fora da Caridade, a música da autoria dele. E aí você vai entender o que eu quero dizer com isso. Que eu falasse de Deus, atributos sem fim, palestrasse aos teus, o Deus dentro de mim, que eu lograsse entender todas as religiões e estendesse a vocês mediúnicos dons. Sem amor eu seria luz, sem luz por dentro, só palavras vãs ao vento. Sem amor seria eu engodo da verdade, seria salvação. Sem caridade, que eu falasse do céu, anjos em profusão, que eu nimbasse de luz, recitando o sermão, que eu fosse o mais devoto, cantando quanta luz, que eu fosse o mais fiel, seguidor de Jesus. Sem amor eu seria o sino que ressoa, sem trazer notícia boa. Sem amor seria eu folguedo da bondade, seria salvação. Sem caridade, ainda que eu louvasse, que eu transfigurasse, chuvas magnetizasse e desse 1 milhão de passes, ainda que eu em prece milagres fizesse, que eu fosse um primor celeste, mesmo iluminadas vestes. Sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. E agora quem vai comunicar é ela, Nádia do Couto Vale, pelos caminhos de educação. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo, amiga, ouvinte, internauta que seguem conosco pelos caminhos da educação. Nós temos falado sobre esta emocionante ventura e emocionante aventura que é ser alfabetizado, que é ler o mundo, ler as letras primeiro, para depois, com essa letralidade, nós conseguirmos aprender, através da leitura, a fazer uma leitura do mundo, das pessoas, das situações e assim por diante. Nós já falamos sobre etapas, fases no contexto do processo de comunicação. Agora estamos fazendo isso no contexto do processo de leitura. Já falamos sobre a seleção, quando você escolhe o livro ou o texto, a expectativa, que diz respeito ao que você prevê, antecipa, espera que o livro lhe dê, lhe ofereça, e a decodificação, que é, naturalmente, você descobrir o que está ali através daquelas letras, daquelas palavras, daquelas estruturas linguísticas. Isso, é claro, você vai fazendo em termos de buscar descobrir esses significados até então ocultos
para você aproveitar ao máximo ou ir mergulhando cada vez mais fundo no texto, no contexto também. Depois vem a compreensão, porque depois que você conhece as palavras, vem esse momento, essa etapa, que aqui é como se você agora estivesse iniciando um diálogo com o texto. Portanto, você passa a conversar com o diálogo. Nessa fase, você deverá ser capaz, depois de entender o que o autor quer dizer de forma direta, qual é o tema do texto, do livro, a ideia principal do livro, a trama e tal, agora você deverá ser capaz de dizer a alguém o que o livro contém, o que o livro diz. Depois vem a interpretação. Ora, aí você começa a responder ao texto. Já viu que começamos no momento anterior da compreensão? Você inicia um diálogo com o texto, e o texto está em posição dialógica com você. Depois disso, agora você já é capaz de dizer a alguém o que o livro diz, então está na hora de você responder ao texto, nesse diálogo iniciado, aliás, até mesmo pelo próprio texto. E agora passa a ser uma conversa. E a interpretação, que é essa fase de que nós estamos tratando, a interpretação consiste, na verdade, nessa conversa, em você começar a ir para ver o que está por trás daquilo que o livro diz, daquilo que o autor quis dizer. Lembra que eu falei sobre significados escondidos? Pois agora você vai mesmo descobrir tudo isso, esses significados, e vai também fazer perguntas. Afinal, você está dialogando com o texto, com o livro. Aí você mesma ou mesmo vai se perguntar: por que é que o autor escreveu isto? E depois que você identificou a motivação do autor para escrever tal ou qual coisa, apresentar tal ou qual personagem, aí você também vai se perguntar a si mesmo ou a si mesma: eu concordo com isto? É que essa fase, já dissemos, envolve essa descoberta de significados escondidos, ocultos, fazer pergunta exatamente como o autor escreveu isso, e se eu concordo com essa ideia, essa movimentação de personagem quando se trata desse tipo de texto ou de livro. Então, agora, com essas perguntas e essa sua postura, você já desenvolveu uma postura crítica, questionando, tentando ir além do que está escrito, ver, sentir, identificar o que está por trás daquilo, do que está escrito, das palavras. E aí você entra nessa outra fase, que é a de retenção. Ou seja, como a palavra diz, que você guarda daquilo que você leu. Isso fica armazenado na sua memória como uma coisa especial, porque ficou muito tocado ou tocada com aquilo que você leu, interpretou e agora está guardando para você mesmo. Para quê? Não é só para lembrar, não. É para você entender e depois conseguir ampliar, projetar para outras situações isso que você conseguiu reter. É como você aprender uma lição importante e depois poder aplicá-la, e deve mesmo aplicar, em sua vida, num projeto pessoal, num projeto profissional, numa conversa, enfim, na sua postura de mundo. O assunto, como você vê, é muito interessante. Você tem noção de que isso acontecia assim? Pois é. Eu sou Nádia do Couto Vale. O assunto continua amanhã, se Deus quiser, aqui, pelos caminhos da educação. Lindo dia, grande abraço para você. Até lá.
Você está ouvindo Mulher Brasileira. Agenda Cultural. Com ela, Tuane Tavares, bom dia. Soube que sua agenda está um espetáculo para esse feriado, é isso mesmo? A Sociedade Espírita Joana de Ângeles comemora o 37º aniversário com uma agenda recheada de palestras em julho. No dia 7 de julho, a palestrante Maria do Carmo Sepúlveda vai abordar o tema Biografia de Ivone do Amaral Pereira. O tema da palestra do dia 13 de julho vai ser a biografia de Isabel de Aragão. Já no dia 20 de julho, a palestrante Lúcia Moisés vai falar da educação para um mundo melhor. Para encerrar o mês de julho, no dia 27, o tema vai ser a biografia de Anália Franco, com a palestrante Jaqueline Oliveira. Para fechar o ciclo comemorativo de palestras, Rafael Siqueira falará de Francisco de Assis e Clara. Todas as palestras acontecem no horário das 9h30 da manhã. O endereço fica na rua Padre Afonso Rodrigues, número 48, Laranjal, em São Gonçalo, região metropolitana. Para mais informações e reserva de almoço, é só contatar o WhatsApp pelo número 21 99307 3180. O evento é gratuito. E como muitas pessoas já estão acompanhando, a Bienal do Livro de 2025 está acontecendo aqui no Rio e vai até o dia 22 de junho, domingo. Esta edição foi a que bateu o recorde de visitas. Agora, vamos acompanhar uma entrevista que foi feita com a Sara Crivellari e Júlia Vasconcelos, jovens da mocidade do Grêmio, Grupo Espírita Missionários da Luz. A Rádio Rio de Janeiro esteve presente no evento. Rádio Rio de Janeiro. Olá, aqui na Bienal encontramos a Sara e a Júlia, duas jovens. O que essas jovens estão fazendo aqui na Bienal? Fala aí, Sara. Oi, tudo bem? Bom dia. Então, a gente veio com a mocidade, né, do 27º CEU, que é de Santa Cruz, e nós viemos, a princípio, para visitar e conhecer a Bienal e também para ver o stand espírita, que seria Boa Nova. E ganhamos um livro, ganhamos autógrafo também do autor. E a gente vem, né, com essa proposta de espalhar o espiritismo e trazer também mais jovens, acolher também mais jovens sempre. Isso aí. Qual é a casa de vocês? É o Grupo Espírita Missionários da Luz. A gente chama de Grêmio. E a gente tem também, né, o Sou Jovem Espírita do Rio de Janeiro, que é um projeto que a gente faz parte, a princípio no Instagram, que tem a proposta de acolher, de comunicar, de inovar a juventude espírita do Rio de Janeiro e principalmente divulgar os eventos para chamar cada vez mais jovens para essa doutrina que a gente ama. Qual o tema da doutrina que mais toca vocês, que vocês acham assim, ó, todo jovem precisa saber sobre esse tema? Que tema é esse? Eu acho que reencarnação, questão de justiça, né? Então eu acho que trazer essa explicação, essa resposta que muitas das vezes nós jovens buscamos, então a gente vem e de uma forma tão acolhedora, né? E isso é muito importante pra gente, porque a gente vem cheio de perguntas, jovem, né, animado, e aí vem o espiritismo, traz tudo isso, então gratidão mesmo por isso, e é isso. Quando se fala assim, nós temos que falar a linguagem do jovem, o que significa essa linguagem do jovem? Eu acho que está se adaptando com as mudanças de geração, então não precisa ser jovem, mas você se atualizar sobre os assuntos que os jovens gostam, saber introduzir o jovem dentro da doutrina e adaptar cada vez mais conforme o tempo vai passando. Vocês sentem dificuldade da leitura, de ler o livro dos Espíritos, de ler o livro do Evangelho, o Céu e o Inferno? Você sente alguma dificuldade na leitura do Pentateuco?
Eu acho que sim. O que acontece com a maioria, né? Por ser palavras mais difíceis, mas que também não é impossível. A gente consegue sim ler e estudar. E não custa nada também a gente ir lá pesquisar o que significa uma palavra e melhorar nosso vocabulário junto com a doutrina. A gente já percebe que estudar a doutrina espírita a gente só aprende, né? A gente só evolui, inclusive intelectualmente, não é isso? E sobre mediunidade, vocês acham que os jovens têm problemas de compreender a mediunidade e a mediunidade trazer para a vida deles assim coisas complexas e dificuldades? Eu acho que sim. Muitos jovens têm dificuldade em controlar sua mediunidade ou entender o que está acontecendo. E a doutrina espírita, acho que é muito acolhedora em questão a isso, de conseguir fazer com que a gente entenda o que está acontecendo e entender a nossa missão aqui, né? Na casa espírita, o que chamaria a atenção dos jovens? Qual ideia que vocês falem assim? Vocês vão dar um conselho agora para todas as casas espíritas. Casa espírita que quer ter jovem. Que conselho você daria? Que curso precisa, ou se é curso mesmo ou não? Que às vezes o jovem só vai para tocar violão, né? E o que vocês querem da casa espírita? Eu acho que você tocou do violão e eu acho que uma das formas que eu acho que são mais importantes de trazer o jovem é a arte. Então, acho que por meio da arte, de um teatro, de músicas, e aí a gente vai introduzindo também a questão dos livros, das leituras, né? Trazer o jovem para a mocidade, unir, por exemplo, eu sou do 27º CEU de Santa Cruz, e a gente gosta muito de fazer essa união de mocidades de diferentes centros. Então, se eu tenho pouco jovem no meu centro, eu vou em outros, vou fazer os responsáveis, né, pela instituição, pela mocidade, vão se unir, fazer trabalho juntos, né? E aí vão fazendo amizade, os jovens vão fazendo amizade, isso é super importante para que o jovem sinta vontade de, então sábado eu tenho mocidade, vou encontrar com os meus amigos e vou aprender sobre o espiritismo. É isso. Gente, eu já sei que vocês vão ter um evento lá na casa de vocês grande, eu acho que é em setembro, né? E nós vamos fazer uma divulgação grande na rádio, porque nós vamos levar muitos jovens para lá, né? Podemos garantir que vai ser um sucesso? Com certeza. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio. A Sara também já participou da coordenação geral desse evento, que é o EMESC, que é o Encontro de Mocidades Espíritas de Santa Cruz. E a gente tenta inovar, porque eu acho que é isso que falta. A gente inovar para trazer o jovem, porque o tempo vai passar, né? E a gente um dia que vai estar aí trazendo mais jovens. Então é importante o protagonismo juvenil para que a gente consiga tá sempre mantendo a doutrina espírita viva, né? Agora uma pergunta bem complexa. Vocês acham que os jovens, eles têm a responsabilidade já de fazer parte de trabalhos assim, assistenciais, de trabalho mediúnico, ou fica só na arte, no estudo, ou ter mais responsabilidade na casa espírita? Eu quero a opinião das duas. Eu acho que essa é uma das partes importantíssimas, inclusive, de trazer o jovem para chamar a responsabilidade, porque o jovem ele tem essa competência e a gente precisa de renovação. Então, nada melhor do que trazer o jovem para perto, ele vai aprender, né? Como eu já fui de coordenação também desse evento, do EMESC, ela também está agora. Então, trazer esse jovem para acrescentar, né? O jovem ele acrescenta, para trazer novas ideias, né? Novas sugestões, o que a gente pode mudar, né? E é isso. E a sua opinião? Eu acho que o que acontece muito, o que precisa acontecer são as pessoas mais velhas e com mais experiências passar um pouco dessa experiência pra gente, porque pode acontecer de a pessoa vir a falecer e a gente fica sem ter o que fazer. Então, passar as competências, ensinar a gente o que deve ser feito. Lá na nossa mocidade tinha até um projeto de qual direção a gente queria ser. E a gente ficou assim, meu Deus, como assim? Mas é necessário, porque um dia vamos ser nós na frente. Então, passar o bastão, né? Para ensinar realmente na prática e deixar de lado um pouco essa teoria e ensinar pra gente. Então, jovens que são médiums já trazer eles para as reuniões mediúnicas mesmo, para eles conseguirem aprender enquanto jovens.
Olha, adorei conversar com vocês. Em breve vocês estarão na Rádio Rio de Janeiro, ensinando, incentivando as casas espíritas com a experiência de vocês, para elas também acolherem os jovens. E a rádio estará prestigiando e apoiando o evento de vocês em setembro, tá bom? E boa Bienal para vocês. Adorei, excelente agenda. Muito obrigada, a gente se encontra. E agora vamos para os nossos comerciais, por favor. Mulher brasileira. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Os hormônios desempenham um papel fundamental em diversos processos do nosso corpo, como o metabolismo, função imunológica, saúde mental e até mesmo na regulação de energia e sono. No entanto, com o passar dos anos, é comum que o equilíbrio hormonal sofra alterações, o que pode impactar diretamente a nossa qualidade de vida. Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco a doutora Márcia Umbelino, geriatra, ortomolecular. Bem-vinda mais uma vez, doutora Márcia, bom dia, tudo bom? Bom dia, é um prazer sempre falar com você e falar com o pessoal agora no programa. Maravilha, obrigada mesmo. Então, doutora, quais são os principais hormônios que podem sofrer desequilíbrio à medida em que envelhecemos? E como é que isso impacta a nossa saúde no geral? Olha, o primeiro hormônio que vem à cabeça da gente é o hormônio da tireoide. Porque a gente sabe que é um hormônio que tem uma senescência, né? É uma glândula que vai cansando e vai produzindo menos. Sim. Isso não significa que a pessoa está em hipotireoidismo, mas muitas vezes a gente chama no hipotireoidismo subclínico. O que é isso? Até 5 eu considero normal de TSH, mas a gente sabe que a efetividade está em 3,5. Então, se esse paciente está acima de 3,5, o metabolismo dele vai estar mais lento. Para tudo, para o cérebro, né? Para a frequência cardíaca e tal. Depois tem um hormônio que a gente tem que pensar, que são os hormônios relacionados ao estresse. Hoje, né, que é o cortisol e a adrenalina. Sim. E ocitocina, que é o hormônio do amor, da proximidade, né, que quando a mulher, por exemplo, tem filho, aumenta muito a quantidade de ocitocina. Sim. Que é o que faz aquela relação sólida entre mãe e filho. A gente tem liberação de ocitocina também. Alterações dos hormônios sexuais. Sim. Né? Então, estrogênio, progesterona, testosterona, que é o estradiol, então são os hormônios sexuais. Mas a gente tem hormônio que é insulina, que a gente tem falado muito, que tem as pessoas de sobrepeso têm insulina alta. Sim. As pessoas que estão no pré-diabetes têm insulina alta, as pessoas obesas em sobrepeso. Sim. E isso vai gerar alterações no corpo inteiro, né? E picos glicêmicos, então é um outro hormônio também que a gente tem que falar. Sim. E aí como é que a pessoa pode identificar isso? Por exemplo, um esquecimento pode dar sinal, uma fadiga constante, o que pode dar um start aqui no nosso ouvinte para dizer assim, eu acho que eu tenho algum problema aí que eu tenho que ver, os meus hormônios não estão legais. Um exemplo legal é quando a mulher entra no climatério, ela vai entrar no climatério a partir dos 35 anos, e normalmente ela vai levar esse climatério até 70 anos, 65 anos. Nossa. E aí isso é um questionamento, como? A mulher entrou na menopausa e como é que ela está no climatério de 65 anos? A menopausa é um marco, né? Sim. Você depois de um ano sem a menstruação, você está na menopausa. Mas essas oscilações hormonais ocorrem dos 35 aos 65. Começa mais cedo, obviamente, então. Claro que se a mulher fez a retirada de ovário, já é uma outra situação. Sim. Mas o fato é que a mulher na menopausa, ela com baixa de estrogênio, ela pode ter dor articular e ser diagnosticada como uma fibromialgia ou uma artrose. Na verdade, o que ela está precisando era a reposição de estrogênio. Olha só. Eu pego idosas, mais ou menos 70 anos, com um diagnóstico de infecção urinária de repetição, e muitas vezes não é isso. Ela está com uma baixa hormonal de estrogênio, que a mucosa da vagina fica tão fina
que até ao lavar, então na higiene, Sim. ou no uso do papel higiênico, machuca. Poxa. E fica ardendo. Sim. Então a pessoa confunde como uma cistite, por exemplo. Sim. Então, doutora... muitas vezes a reposição hormonal é fundamental numa pessoa de 70 anos. Então, por exemplo, quer dizer, se é de 35 a 70, como a senhora falou, então aos 30 alguma coisa, o pessoal já precisa ficar ligado nesta prevenção, nesse cuidado hormonal? Começa mais cedo? Nas taxas hormonais. Porque o Sim. que a gente tem um fenômeno hoje das meninas que começam a tomar anticoncepcional muito cedo. Sim. Né? Então você está fazendo uma modulação hormonal aí, química, né? Desde os 15 anos. Sim. Então quando a mulher chega aos 35, ela está há 20 anos mexendo com hormônio. É. Né? É verdade. E aí, então a gente tem que vir acompanhando, porque tem muitas causas hoje e muitos diagnósticos de menopausa precoce. Também. Né? De 35, 40 anos. Uhum. Meninas aí. A minha ideia é mulheres. Sim, verdade. Então, por exemplo, esses desequilíbrios hormonais influenciam então no aumento do risco de doenças comuns na terceira idade, osteoporose, doenças cardiovasculares, diabetes também? Quer dizer, com isso tudo que acontece... O estrogênio, olha, o estrogênio protege a parede do vaso. Então a mulher, quando ela tem baixa de estrogênio, ela tem uma tendência a maior aumento de colesterol e desprotege a parede do vaso contra infarto, AVC. Então a reposição é importante. A gente tem que entender que reposição não é acima do fisiológico. Nós estamos repondo aquilo que nós nascemos com aquela quantidade, Sim. portanto precisamos dela. Sim. Né? Nós não estamos colocando aí em atleta de alta performance. Sim. Isso é uma outra situação. A reposição de progesterona em muitas mulheres é um marco na insônia. Às vezes você usa todos os remédios que você tem hoje no mercado, que são para serem usados. Os antidepressivos fazem dormir, os indutores de sono, mas muitas vezes, se você não tiver a reposição de progesterona, a paciente não consegue dormir com qualidade. Uhum. Osteoporose, a gente tem que ver por baixa de estrogênio, né? Falha de memória, a névoa da menopausa. Sim. Se essa mulher teve também Covid, que a gente sabe hoje que tem uma atração para o sistema nervoso central, se juntou um Covid mais menopausa, ela vai vir com muita falha de memória. E tem que ser tratado, tem que ser diagnosticado. Uhum. Eu ouço pessoas falarem, interrompendo a senhora, tipo assim, depois que eu tive Covid, nunca mais fui a mesma. Mas aí parece que é como se fosse uma sentença final, e na verdade não é. Não é, porque a gente sabe que a característica é a característica inflamatória. E a gente tem hoje como utilizar de instrumentos que desinflamam o corpo da gente. Então, por exemplo, cúrcuma, ômega, zinco, selênio, vitamina D é um pró-hormônio, vitamina B12. Então, a gente tem possibilidade de antioxidar esse paciente e diminuir a inflamação dele. Sim. Então, a gente tem que procurar ajuda. Sim, é verdade. Entender que precisa de ajuda. Assim, então, no caso, os tratamentos recomendados para restaurar esse equilíbrio hormonal, então, claro que tem que buscar dosar tireoide, insulina, cortisol, hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, testosterona. Sim. Homem também tem estrogênio, homem também tem progesterona, homem também tem testosterona. Acho importantíssimo a gente dosar o cortisol, porque o cortisol é um dos responsáveis, por exemplo, um hormônio, daqui a gente acorda às 3 horas da manhã, porque ele faz alterações de cortisol ao longo da noite. E a alteração do cortisol, que é o hormônio do estresse, que todos nós temos eles alterados nos dias de hoje, pelo menos se a gente mora no Rio de Janeiro, né? Nós já vamos ter alteração no fígado causado por essa alteração do cortisol. Então, o cortisol alto, que é o hormônio do estresse, ele pode gerar alterações no cérebro, como doenças neurodegenerativas, depressão e falha de memória, e alterações no fígado. Sim. Tá? Hoje se fala de uma relação da alteração do cortisol e esteatose hepática. Exatamente. Olha que interessante. Então a gente tem que falar dos hormônios, não pensar que a reposição de hormônios femininos e masculinos causam câncer. Só 25% entre as mulheres de 35 e 40 anos é causado por genética. Daí para frente é alteração de qualidade de vida. Exatamente. São os maus hábitos, são as mulheres que estão obesas e sobrepeso, as mulheres sedentárias, as muito estressadas, as que não dormem. Essas são candidatas a câncer de mama. Muitos cânceres estão relacionados a sobrepeso e obesidade. Sim.
Né? Então, se a mulher tem necessidade, muitas vezes ela tem um processo depressivo, que ela não melhora com medicamento como o antidepressivo convencional, enquanto paralelo você não faz uma reposição hormonal, por exemplo. Entendi. É porque ainda existe muito dizer assim, isso não é bom para as pessoas mais velhas, mas não, é o contrário, né? É a qualidade de vida. Isso, mas aí tem que ter critério. Outro dia que eu peguei num consultório a mãe de uma filha médica, ginecologista, que ficou me testando até o último minuto, achando que eu ia passar hormônio para a mãe dela que tem 90 anos. Aí não faz o menor sentido. Claro que não. Eu passar um hormônio para uma senhora de 90 anos. Uhum. Mas uma mulher de 78 em fase ativa, por que não? Uhum. Se você vem acompanhando com mamografia, ultra da mama, densitometria para saber se precisa de reposição ou não por conta da osteoporose. Uhum. Né? Então a gente tem ótimos remédios para osteoporose? Temos, mas tem pacientes que se você não repuser o hormônio, ela não melhora. Não vai melhorar, né? Uhum. Então a gente cada caso tem que ser analisado individualmente. O que é importante é a gente saber que reposição hormonal não causa câncer. Isso é bom falar, verdade. É isso. Feito com critérios e com a reposição e não para fazer suprafisiológico. Uhum. Então, na verdade, essa abordagem automolecular é para isso. O que está desequilibrado vai entrar, na verdade, em equilíbrio para que a pessoa possa prosseguir mais tempo com maior qualidade de vida, certo? É isso, eu vou fazer um post essa semana falando sobre zinco e selênio. O zinco e selênio são fundamentais para magnésio, com quase todas as reações químicas do corpo. Então, se a gente não fala nem repõe esses sais minerais, essas vitaminas, a gente está gerando déficit na função do corpo. Sim, verdade. Então, são coisas que não tem mais como você voltar para trás e dizer que essas coisas não são importantes ou que não funcionam. Uhum. É inevitável isso. O que a gente está ingerindo está aquém das nossas necessidades orgânicas, de vitaminas, minerais e aminoácidos. Uhum. Isso ajuda. E aí, no caso também, a mudança no estilo de vida, né? Uma alimentação balanceada, atividade física. Muitas vezes, só o paciente começar a praticar exercício físico já melhora a taxa hormonal dele. Por exemplo, o homem começa a fazer exercício físico e emagrece um pouco, a testosterona por si só já aumenta. Então, o que estava gerando era essa inflamação, essa síndrome metabólica, esse colesterol alto, esse triglicerídeo alto, essa insulina alta, essa glicose alta. Então a gente tem que ir ao médico para não ficarmos doentes. Exatamente. Ou repor aquilo que está em déficit para a gente ficar melhor. Prevenção, né? É fundamental. Hoje se fala muito na reposição hormonal da mulher na menopausa, evitando o quadro demencial. Sim. A senhora já explicou isso, que é bem interessante. Quer dizer, então, toda mudança, inclusive alimentação, também pode intoxicar o corpo, pelo que a senhora fala, então? Com certeza. Você quer ver duas doenças que estão muito relacionadas à alimentação? Síndrome do ovário policístico e endometriose. Olha. A gente não sabe a causa real, mas a gente sabe que o início, o gatilho, são processos inflamatórios. Não à toa em meninas e mulheres em sobrepeso, sedentárias. Então, pensar que qualidade de vida é você ter hábitos saudáveis. Né? E quais são eles? Porque outro dia eu escutei assim, a senhora vai falar aquilo que todo médico fala? Sim, mas a gente fala toda hora e as pessoas não entendem. Nem nós médicos conseguimos botar tudo em prática. Sim. Né? Eu faço tudo, tá? Eu faço exercício de noite. Eu acho muito bom. Eu tomo vitamina, mas a gente vai fazer agora vídeos aí mostrando que eu vou para o exercício às 9h30 da noite para estimular as mulheres irem, os homens. Legal. Mas isso. O fato que alimentação, exercício físico, amor, isso. Plantar o amor, disseminar o amor, falar sobre o amor, faz liberar endorfina, que é dopamina, serotonina, ocitocina, hormônios do bom humor, do prazer, da felicidade, do amor, da compensação. Então, já que a gente está num mundo louco, de uma vida muito violenta, acelerada também, que a gente amanheça o dia vendo um sol lindo, que vai vir um calor danado, tem que ter cuidado com esse calor de hoje, para hidratar bem, não perdendo aí o tempo para falar disso, que a gente tem que olhar o dia, ver um dia lindo e dizer, nossa, que dia lindo, obrigado, Senhor. Isso já prepara o nosso corpo para um outro dia. É verdade. É verdade. Então pensar isso, que o amor também faz com que você module melhor os nossos hormônios. Exatamente. E a gente vai ter mais qualidade de vida. As pessoas que amanhecem enraivecidas, aí a vida fica toda ruim. Ela se intoxica logo de manhã com cortisol, ela já começa por aí. Exatamente. E vai bagunçando o resto dos hormônios. Exatamente. Que bom falar com a senhora, doutora, isso é muito bom.
Sempre um prazer. Um prazer enorme. Como é que se encontra a senhora então na rede social? Muita gente, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Olha, o pessoal fica tão emocionado quando a senhora fala tanta coisa, que fica assim, ó, de ouvido, sabe? Isso é muito bom. Deixa eu ver quem mais aqui. Doutora Márcia Umbelino no Instagram, e agora a gente vai ter um canal no YouTube. Oba! Canal no YouTube? Tá conteúdo legal, a gente vai avisar pra vocês aí, mas tá bastante conteúdo legal. Coisa boa, então doutora Márcia Umbelino, que maravilha. Fico feliz. Eu vou te convidar, né? Oba! Já estamos juntas. Então tá bom. Um beijo, Um beijo, um bom dia. Então é isso, gente. Tchau. Doutora Márcia Umbelino, doutora Márcia Umbelino. Ela é geriatra, ela faz um trabalho muito legal em ortomolecular também. Então, começa já amanhã, e ela deixou isso bem claro, buscando apreciar as melhores coisas do dia. Porque quando você já acorda, e eu vou usar aquele terminho, com as cachorrinhas, e não é levando as cachorrinhas para passear, mas acorda de mau humor, isso tudo vai piorar a sua vida. Vai ter desequilíbrio em todos os sentidos, tá? Hormonal, financeiro, enfim, é uma coisa atrás da outra. Então, se você amanhece legal, procura amanhecer legal, vai buscar um tratamento, busca um profissional especializado para saber como é que está a sua saúde. Vamos regular isso, está faltando vitamina, está isso. Sabe, se coloca num todo. Aprecia mais a vida, aprecia mais o tempo que você está vivendo, a terra onde você vive, o bairro onde você vive, tudo pode melhorar, depende do que está aqui dentro da gente também, de cuidados médicos. Se você quer falar com ela, doutora Márcia Umbelino. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Peça sua música. Quem pediu música hoje foi Ana Paula Branches, lá de Santos, da Praia Grande, São Paulo. A música Fagner, Cecília Meirelles, Canteiros, é linda, canta muito. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza, e deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter no mato um gosto de framboesa pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu não sou bem moço pra tanta tristeza, e deixando de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu não sou bem moço pra tanta tristeza, e deixando de coisa,
Comunicando, Vânia Barbosa. Como destaque das mulheres de hoje, eu tenho 2 Marias aqui. Poderiam ser 3 Marias, né? Eu tenho 2 Marias. A primeira, Maria Bárbara, ela viveu entre os séculos 18 e 19. Foi uma grande senhora de engenho. Não nasceu aqui não, nasceu em Portugal. Maria Bárbara, portuguesa, emigrou para o Brasil com seu marido. E ele, dono do engenho de açúcar Aramaré, na Bahia, foi eleito deputado nas Cortes de Lisboa. Então, o que aconteceu? Ele teve que voltar a Portugal. Na ausência dele, Maria Bárbara preferiu não delegar os negócios aos filhos já adultos e passou a ela mesma a cuidar da propriedade. Escrevia cartas ao marido dando conta de sua administração. Comprou bois, comprou potros para melhorar o rebanho e supervisionou a produção para evitar roubos no alambique. Ela produzia aguardente para evitar roubos no alambique e tomou as mais diversas providências. Certa feita, Maria Bárbara mandou drenar o solo para evitar o apodrecimento do canavial devido às chuvas abundantes. E a historiadora Nisa da Silva, Nisa com 2 Zs, cita o trecho de uma das cartas. Então ela escreveu assim: se não tinha ficado no engenho Aramaré, dentro em pouco era campo onde foi Troia. E bem com minhas poucas forças, o não posso adiantar, com a minha vista ao menos afugenta as arpias que queriam devorar. Arpias são águias maravilhosas, né? A experiência de Maria Bárbara contribuiu para desfazer o mito de que a função da mulher era apenas cuidar dos afazeres domésticos. Então, naquele tempo, entre o século XVIII e XIX, ela foi uma das grandes mulheres, quer dizer, entre tantas, né, que faziam isso. Mesmo que a imposição fosse de atividades domésticas, mas era no momento que o marido teve que ficar em Portugal, ela mesma administrou, tornou-se senhora de engenho. A fonte dessa pesquisa é Carlos Augusto de Campos, As Heroínas do Brasil, Maria Beatriz Nisa da Silva, Mulheres Brancas no Fim do Período Colonial, é o título do trabalho. Anais, o rosto feminino da expansão portuguesa. Mulher brasileira. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei que é assim. Baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo? Baby, baby, há quanto tempo? Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa. E eu agradeço na produção Isabela Laureano e Vinícius Luiz. Palmas para eles!
Na mesa de áudio, nosso querido Pablo Luiz. Palmas pra ele também. Palmas pra Sheila que tá em casa hoje e amanhã atende telefone. No digital, Igor Caio Bruno. No jornalismo, Lohane Alvim. Na agenda cultural, Tony Tavares. No Sedoc Marcelo. Na programação, Luiz. No Povo Todo de Magé das Antenas. A você, ouvinte de qualquer parte do planeta. E pra mim também. Tudo de bom pra vocês. Amanhã estarei de volta ao vivo e em cores. Beijo, aproveite meu feriado, hein? Amanhã me conta, tá? Beijo. Você ouviu Mulher Brasileira.